Olá, pessoal. Legal poder falar um pouquinho do Renner, né? Um clube que eu não vivi, evidentemente não acompanhei a história, mas eu tenho um episódio que é um resgate da tradição do Renner e que eu vou contar para vocês também nesse vídeo. Mas antes, falando rapidamente, né, do que foi a presença do Renner no nosso futebol, mesmo que tenha sido pequena, né, porque ele foi fundado em 31 e em 57 com a questão econômica, né, os problemas da AJ Renner, o clube foi extinto, mas ele conseguiu um fato relevante, que foi ganhar um campeonato quando justamente a dupla Grenal era quem dividia os títulos. Ele foi o primeiro a fazer isso, algo que não é muito comum, mas que teve também esta importância maior, né? O ano de 54 ele foi emblemático para o Renner, porque foi o ano em que ele acabou conquistando o campeonato gaúcho. E ali teve o grande time, né? O chamado Papão de 54, o time que tinha o Valdir de Moraes, que foi goleiro do Palmeiras também, foi treinador de goleiros do Palmeiras, da seleção brasileira, gaúcho Valdir de Moraes, o Enio Rodrigues, né, que tem uma importância também muito grande na história do futebol gaúcho, como técnico também, e também como treinador, mas um cara que dentro de campo dizem era muito diferente dos demais, estava além da qualidade dos demais, porque era um jogador de excepcional talento e que foi um grande treinador também, né? Tido até hoje como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, o Enio Andrade, né? E esses jogadores formaram aquele time de 54 que acabou conquistando o campeonato gaúcho num quadrangular que teve o Brasil de Pelotas, o Ferrocarril e o Gabrielense, que era o time de São Gabriel. Isso foi em 54, né? Em 3 anos depois, acabou a história do Renner, que ainda tinha disputado o torneio triangular de Porto Alegre e uma competição no Rio de Janeiro, que tinha Fluminense, Vasco da Gama e o Bangu. E aí, logo depois, ele teve que ser extinto por uma questão financeira. Vale a pena acompanhar o arquivo histórico do Correio do Povo, é muito legal. Tem um livro que fala sobre o Renner também, principalmente esse time de 1954 que entrou para a história. Mas por que eu participei de um projeto que é um resgate da tradição, da força, né, do que representou no futebol o Renner? No decorrer dos anos 90, ali no meio dos anos 90, o São José de Porto Alegre, ele acabou contando com uma parceria das tintas Renner, que até então patrocinava a sua marca no Grêmio, no Sport Recife, Cerro Portenho e Nacional do Uruguai, se não me falha a memória. É isso aí, os clubes que a Renner tinha a sua marca estampada. Depois teve até a Copa Renner, que teve a participação desses clubes, né? Foi bem legal, foi um torneio de verão bem interessante. E aí surgiu a ideia, para resgatar um pouco a história, firmar uma parceria com o São José, porque era um clube da Zona Norte, geograficamente não é tão distante o Passo da Areia da região onde era o estádio do Renner, né? O campo do Renner. E aí se firmou uma parceria na época em que o São José disputava a segundona gaúcha. E por que eu estou dizendo que foi esse projeto um resgate histórico? Porque o nome do São José passou a se chamar Renner São José. E era o time a ser batido na segundona, né? Era o time que tinha mais poder de investir. Aliás, quem encabeçou esse projeto é hoje vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Herman. Na ocasião, ele foi o gestor, né, o comandante de todo esse projeto que acabou dando ao São José a sua volta ao grupo de elite do futebol gaúcho. O que o São José conquistou hoje, esses títulos recentes, as Copas que ele ganhou, elas vieram justamente por esse trabalho, na época, feito pela Renner, com o comando do Marcos Herman. Vários profissionais passaram. O Ney Almeida, que era irmão do Beto Almeida, que treinou o Grêmio. O Ernesto Guedes, treinadores experientes, né, que conhecem bem a história
do futebol do Rio Grande do Sul, jogadores que se destacaram aqui, se destacaram no Nordeste, no interior de São Paulo, atletas que jogaram no Sport Recife, jogadores com passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, como o São Paulo também, né? E ali o São José montou se elaborou esse projeto e com o passar dos jogos foi se agregando um ou outro reforço, né, formando um grupo de qualidade. Por que teve um componente histórico nisso? Porque o São José, hoje você passar na frente do Paço da Areia ali, o São José é azul e branco. São as cores do Zequinha. Mas naquela ocasião, o São José mudou o seu primeiro uniforme. Ele incluiu uma cor que não tinha, que era o vermelho, principalmente o vermelho. E aí se configurou o uniforme semelhante ao do Renner. O Renner tinha uma camisa com listras brancas, vermelhas, e o São José jogou com a mesma camisa, sem que houvesse a alteração, por exemplo, no símbolo do clube, que se manteve na sua cor original, o azul e o branco, né? Um predomínio, evidentemente, do azul. E o calção foi um calção preto e a meia era preta. O Renner tinha a camisa listrada, vermelha e branca, listras verticais, calção preto e meia vermelho. O São José tinha uma meia preta com a tarja vermelha, né, resgatando a história do uniforme do Renner. E isso fez com que, inclusive, o uniforme tradicional do São José, o azul, com o branco, virasse o segundo fardamento. E isso gerou realmente uma grande mudança. E o São José acabou atingindo o seu êxito, depois a parceria, infelizmente, ela não continuou, mas ali se tinha, a ideia era de pegar torcedores mais antigos que viram o Renner jogar, né, e criar um vínculo maior com o São José, né, tanto que a média de público dos jogos no Paço da Areia ela acabou sendo muito interessante. Não é o estádio que é hoje, né, com todos os setores de arquibancada, mas quase todos, né? Mas ele era um estádio que tinha uma boa capacidade de público e o comparecimento do torcedor realmente era muito grande mesmo, né? E o São José acabou com o apoio da torcida, né, com esse resgate feito ao Renner também, marcando a sua presença no grupo de elite. Então foi algo bem legal, bem marcante, né, e que serviu também como uma homenagem a esse clube que, sem dúvida alguma, é uma referência na história do futebol gaúcho por tudo que representou. Pouco tempo de duração, mas convenhamos, né? O Renner chegou onde muitos clubes não tiveram ainda a capacidade de chegar, inclusive com muito mais tempo na sua história. Tá certo, gente? Legal ter participado com vocês aí.